dia, bom dia. E aí, como é que tá? Tudo na boa? Vamos lá aprender mais um pouquinho da parte do Senhor aqui. Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 11, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, o Evangelho, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que maravilha é esse texto! Ele é bem conhecido porque fala o início ali, nós falamos dos 5 ministérios, mas essa segunda parte aqui, hoje o Senhor falou comigo algo muito interessante, porque ontem nós falamos um pouco sobre maturidade, sobre alcançar a maturidade, e o que eu percebo nessa passagem, no versículo 13, diz que para chegar à perfeita varonilidade, lembrando que isso aqui também se encaixa a ser varonil, a mulher ter uma postura correta, uma postura madura. Paulo traz através do Espírito Santo nas letras da Bíblia que para chegarmos a essa questão da perfeita varonilidade, juntamente com ela, a essas outras coisas que ele cita, a unidade na fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, é necessário o desempenho do serviço de Cristo através dos 5 ministérios. Então a maturidade ela está ligada ao ofício, à obra de Deus. Mas o que se ganha? Se ganha essa questão aqui de eliminar a chance de ser deixado levar de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, a chance de ficar um entra e sai da igreja. Às vezes você não consegue se firmar na igreja, o que está faltando para você é você se empenhar em trabalhar, em ajudar alguém. É lógico, é evidente que nenhum pastor sério vai poder te dar um cargo na igreja, vai te dar uma responsabilidade na igreja, se você fica nessa questão de entra e sai o tempo todo. Porque o pastor, o líder, ele tem que ter um compromisso. E ele não pode ser tão menino quanto você de ficar te colocando com alguma responsabilidade. Mas o desejo de trabalhar é a cura para essa sua enfermidade de meninice. O desejo de estar firme é a cura para a sua falta, para a sua deriva. É a âncora para o seu barco. Quando nós desejamos estar
junto ao corpo de Cristo, cooperando para o corpo de Cristo, nós estivermos trabalhando para a consolidação, para o ensino, para o pastoreio, para o evangelismo, para o apostolado, para as profecias, isso vai fazer com que, o ministério profético, isso vai fazer com que o corpo de Cristo cresça. Quando você está empenhado em colaborar com isso, é o primeiro passo para que você coloque uma âncora e o seu barco pare de ficar à deriva, e que você pare de meninice, para que você pare de ser lançado de um lado para o outro. E a palavra vem falando aqui sobre a artimanha dos homens, a astúcia que induz ao erro. Você quer perceber se você está sendo manipulado pela artimanha de homens? Perceba se as suas ações estão cooperando para o corpo, para a unidade, para o crescimento do corpo de Cristo através dos 5 ministérios. O que você tem feito na igreja tem ativado a veia profética? Tem sido boca de Deus para o povo? Tem anunciado o Evangelho, o nascimento virginal, a vida sem pecado, a morte de cruz, a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, a ascensão aos céus? Todo o Evangelho está sendo anunciado pelos seus atos? Você tem pastoreado alguém? Você tem ajudado alguém a prosseguir no caminho? Ainda que essa ovelha esteja tentando, às vezes, sair do aprisco, você tem feito alguma ação pastoral? Você tem ensinado as Escrituras? Você tem feito uma explanação e uma exemplificação das Escrituras para as pessoas? Porque a Bíblia diz que nós temos que ajudar os leigos na fé. Você já parou para pensar que você serve a um Deus que deixou as suas preciosas coisas através de um livro e você não quer ler esse livro? Você se acha coerente? Não, né? E o evangelismo? Você tem falado? Não vou falar, não. Não vou falar, não. Você tem vivido alguma coisa para as pessoas olharem em você e falar assim: esse cara é diferente, essa pessoa é diferente, essa menina é diferente? Porque está uma falácia no meio cristão. Agora a vida está meio difícil de ver. Eu te convido hoje, se você não está em condições, se você não está condizente com o que é ser cristão, porque é isso aqui que é a Bíblia, é isso aqui que é ser cristão. Se você não está de acordo com isso aqui, você tem que rever a sua conversão. E se você ainda não faz uma dessas obras, você ainda não tem uma ação dessa, se isso ainda não é importante, se isso ainda não faz parte da sua vida, eu quero te convidar hoje a mudar os teus caminhos. Faça a volta. Converta-se. Os caminhos que você está seguindo, eles não vão te levar a uma eternidade com Deus. Isso aqui é muito sério. Você precisa rever os seus caminhos. Apegue-se a Deus. Volte-se ao Evangelho, ao genuíno e verdadeiro Evangelho. Esforce-se
para fazer com que o corpo de Cristo chegue à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, da sua vida, obra, morte e ressurreição. Você entende que é necessário? Você já passou por todos os processos? Você já foi justificado? Você já foi regenerado? Você está em santificação? Você está buscando? Se não está, eu me ofereço para te ajudar. Você tem pastores para te ajudar. É necessário que você faça um autoexame e perceba o que você está fazendo com a sua vida. Às vezes você está se importando muito com os seus planos financeiros para o ano de 2016. Mas a tua alma pode estar indo para o inferno nessa manhã. Você pode estar perdendo a tua salvação. E o Espírito Santo de Deus me mandou hoje aqui nessa manhã para te dar um alerta, para você voltar aos caminhos de Deus. Fica com Deus. Meu nome é Diego Ramos. Esse aqui é o Clube Santo. E o meu desejo para você é que você se converta e seja santo todo dia.